ela vem ganhando notoriedade nos últimos 100 anos no mundo inteiro, né? Através da descoberta de cientistas notáveis, todos eles com prêmio Nobel, né? E nos últimos 20 anos, eu diria, né, exatamente, digamos assim, está havendo uma aceleração desse processo da divulgação desse conhecimento, né, no mundo inteiro. E naturalmente o Brasil tem contribuído, né, com a divulgação desse processo também. No caso do Simpósio Internacional de Saúde Quântica, a gente está focando, o foco maior é a área de saúde, né? Então, em 2009 nós fizemos o primeiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica em Recife. Isso teve repercussões, né? Então, por exemplo, a secretária de saúde, ex-secretária de saúde do estado do Rio Grande do Norte e do município do Rio Grande do Norte, ela participou dos 2 últimos simpósios. E ela, em função da motivação de ter participado do simpósio, ela implantou as práticas integrativas dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso mostra o potencial, né, digamos assim, de que o conhecimento tem de influenciar gestores públicos. Essa é a intenção, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, hoje eu estou dando aula na pós-graduação Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, na pós-graduação de Cuidados Integrativos, que é exatamente uma pós-graduação voltada para novas perspectivas em saúde. O ano passado eu dei também aula em pós-graduação em saúde quântica na Universidade Uninter, no Rio Grande do Sul e em Curitiba. Então, no Rio Grande do Norte está para também ser criado essa pós-graduação em saúde quântica. Então, isso mostra que nós estamos num momento assim, onde a onda está se propagando, né? O conhecimento e a prática, porque as pessoas que estão usufruindo desse conhecimento e da prática sentem o resultado, né? Eu poderia dizer para você que a gente está num momento muito especial no Brasil. Dentro da Unifesp nós temos 9 departamentos trabalhando com medicina integrativa, que tem essa influência das práticas energéticas e quânticas, né? Nós estaremos no simpósio aqui, as pessoas que vierem participar do simpósio vão poder ver 81 trabalhos científicos de várias partes do Brasil, dentro dessa temática, alguns nascidos dentro da estrutura acadêmica. Tem mais de 30 trabalhos produzidos na Unifesp, que é a melhor universidade de medicina do Brasil hoje. Então isso mostra tudo. A nossa ideia é exatamente divulgar esse conhecimento, que as pessoas saibam que isso está havendo um movimento a nível nacional e que o simpósio ele é um catalisador desse processo, um propagador e acelerador desse processo, naturalmente. A função desse simpósio é exatamente propagar um novo paradigma, né? Então nós estamos trazendo 20 cientistas de várias partes do mundo, né? Estamos apresentando 81 trabalhos científicos, tem 15 ambulatórios de atendimentos terapêuticos gratuitos também. Enfim, nós temos uma praça de alimentação com alimentos orgânicos, veganos, sem glúten. Então a ideia é que o simpósio possa mostrar que é possível novas práticas e que isso influencia a sociedade, né? A gente tem uma sociedade no nível de adoecimento cada vez mais crescente, uma grande quantidade de hospitais onde as pessoas tomam medicamento para sintomas e nunca se curam, tanto que as estatísticas são só crescentes das doenças crônicas, né? E a perspectiva da saúde quântica é um novo modelo, né? A gente reconhece que não temos um modelo de saúde, temos um modelo voltado para a doença, né? E para a supressão dos sintomas. A pessoa passa a vida inteira doente e morre com aquela doença como se isso fosse natural. Então a proposta é que a gente possa, como o simpósio está atingindo pessoas do Brasil inteiro e do mundo, ele possa ser um multiplicador desse conhecimento e que isso possa reverberar na sociedade através de políticas públicas, porque nós estamos trazendo, por exemplo, cientistas com casos comprovados de cura de doenças crônicas como diabetes e outras mais, e que isso possa sensibilizar, como já sensibilizou essa nossa amiga Ana Tânia, lá do estado do Rio Grande do Norte, a outros gestores públicos possam implementar essas práticas, né, de forma que mais pessoas possam acessar, e naturalmente com esse propósito de ter mais saúde e bem-estar. Muita gente não sabe que todos os cientistas que desenvolveram a teoria quântica ganharam o prêmio Nobel. E não há nenhuma área de conhecimento contemporâneo com um nível de descoberta de impacto nas novas tecnologias, principalmente na área médica. A descoberta da partícula de Huygens, por exemplo, ano passado, permitiu o descobrimento de 17 mil novas tecnologias na área médica, né? Então, naturalmente que isso
gera um impacto, né? E há um reconhecimento que a área da ciência, né, exatamente como é o impacto no mundo moderno sobre as novas tecnologias, né? Por outro lado, esse conhecimento ele vem afetando não só a área de saúde, mas todas as áreas do conhecimento, tá? Então, as ciências humanas, né, a filosofia, né? Então, o que é que acontece? Nós estamos trazendo uma base de conhecimento que amplia a visão mecanicista do mundo, a visão materialista do mundo, a visão reducionista do mundo. Então, a teoria quântica ela não se propõe a ser uma teoria definitiva. Então, ela já traz na sua própria base uma nova perspectiva de ciência, ou seja, é de uma ciência que se renova, é uma ciência que se aprimora. E, naturalmente, isso contribui para essa ampliação, né, para essa ampliação de visão em todas as áreas do conhecimento, naturalmente, né? E certamente as ciências humanas permeiam todas essas áreas, como a filosofia, como a sociologia, enfim. Então, a percepção que nós temos hoje é que esse conhecimento trazido há aproximadamente 6 anos, não só da física quântica, mas da física relativística, ela vem impactando de modo positivo a que a gente amplie essa forma de olhar para todos os aspectos da realidade. Então, para você que não pôde participar do Simpósio Internacional de Saúde Quântica, por favor, visite o nosso site, o simpósio, simpósiosaudequantica.com.br, para você ter uma ideia da grandiosidade do evento, né, e para que você possa lá ver referências dos cientistas, das palestras que foram apresentadas, tem vídeos lá, inclusive você pode adquirir os DVDs das palestras, a gente vai estar divulgando depois como fazer isso, né, para que você possa conhecer o que está acontecendo de novo, né, nesse mundo que tanto está impactando, né, a nossa forma de olhar, né, para a nossa realidade interior e para a nossa realidade exterior também. Então, fica esse convite para você, para compartilhar desse momento muito especial que a humanidade está participando, de transição para um novo paradigma, capaz de olhar para o ser humano integralmente em todas as suas dimensões. Obrigado. Thought is created by the thinking mind, and the mind thinks according to its experiences. And these experiences can be good, or it can be bad. And the mind is influenced by these experiences. And this may be illusionary, or it may be reality, depending on the evolution of the individual understanding its own experiences. Intuition is something very different. Intuition is the voice of your soul guiding you to do the right thing. But usually mind doesn't connect with the intuition because the barulho, the noise in the mind is so strong with fear that it may not be right or is doing the wrong thing, and it's defending itself. And that noise is so strong that it won't hear the subtle voice of the intuition guiding the individual to do that what creates harmony. The game is exactly with the personality. The personality is that part of you that is learning in this lifetime to create harmony in the experiences that it attracts. We attract experience according to the evolution of our consciousness. And there are challenges to overcome, there are difficulties to balance, and the soul attracts these difficulties to see if that personality indeed has the knowledge and the confidence to do
what is required to do. And what is required to do is creating peace, creating harmony. It's the only way. We came for this. We came here on planet Earth to create harmony. And not harmony in an outra pessoa, no. No, for you, yourself, to create harmony with you and the circumstances of your life. Well, when people begin to realize that all of us are part of the same thing, we are interconnected with one another, and we are connected with God, the Creator, no matter what name you give it to it. And all souls are part of that oneness. So we are all brothers and sisters. We should take care of one another. And that is the game that we are learning here. To learn to take care of one another, to love one another, and to awaken as a family and create prosperity. And prosperity is experienced when everybody around you and everybody that you know experience prosperity as well, because they know you and they follow that creative input. Yeah, my message to all of us, and as I speak to you, I speak to myself, is to come together, to share that love and that creative idea that you carry in your heart, because we all have a dream. And the dream that we have in common is to live in a paradise where you can be free to create your dreams. And you will find that the others dream more or less the same as you, and they will join you in the dream, and the dream becomes true. And we are on the brink of entering that level of consciousness. People begin to cooperate and begin to feel and realize we are one and the same. Traz uma epistemologia de uma educação em saúde, que tem como base a promoção de saúde num olhar salutogênico. Diferente de como a gente tem observado a condução das assistências em saúde, em que a visão é na patogênese, a salutogênese traz o olhar em como lidar com as situações de estresse, como lidar com as informações que o desequilíbrio dinâmico traz em forma de doença. Então, de que maneira esse corpo em desequilíbrio pode trazer intrinsecamente o equilíbrio dinâmico? Ou, em outras palavras, como é que esse desequilíbrio, que é uma informação, pode dizer para esse ser, para esse paciente, como ele deve recuperar o seu equilíbrio dinâmico? Que a doença nada mais é do que um alerta, seja do ponto de vista físico, emocional ou espiritual, de que algo na sua vida está em desajuste. É uma informação. As pesquisas nas áreas de cuidados integrativos estão acoplado a um curso de formação com especialização, um curso de pós-graduação lato sensu, em que a pedagogia é vivenciada. Então, nós trabalhamos os fundamentos arraigados dos contextos das medicinas milenares, a influência da arte e cultura na saúde, a influência da transcendência e espiritualidade na saúde, além das medicinas que entendem o homem na sua composição multidimensional. Esse projeto de ensino reverbera na assistência de pacientes com doenças neuromusculares,
que a maioria delas são doenças que cursam um processo degenerativo crônico, em que a sobrevida é curta. E na outra ponta, nós estamos trabalhando com o eixo promoção de saúde. Nós estamos trabalhando com uma situação grave de doença, em pacientes já numa fase bastante complicada em termos de desequilíbrio funcional, de desequilíbrio dinâmico, e a gente trabalha na outra ponta também, na sociedade, em algumas comunidades carentes, com o contexto de promoção de saúde. Então, as pesquisas estão sendo feitas nesses dois nichos, em que a gente está investigando, dentro do contexto das várias dimensões, qualidade de vida, coping espiritual, senso de coerência, capacidade pulmonar, capacidade neuromotora e algumas medidas fisiológicas, como, por exemplo, observar, no caso da esclerose lateral amiotrófica, a motilidade, a quantidade, a disponibilidade da mitocôndria na célula, já que a gente já observou em alguns estudos que a mitocôndria é uma das organelas que estão acometidas no caso da esclerose lateral amiotrófica, e algumas outras variáveis, não só do ponto de vista quantitativo, como qualitativo, do ponto de vista fenomenológico dos efeitos de um programa. A gente está vendo isso não só em cunho assistencial, mas em cunho extensionista, em especial em ações sociais. Esse contexto, essa epistemologia de cuidados integrativos, ela foi criada, ela pertence ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, e nós temos parcerias importantes como com a Associação Verde Vida Saúde, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Associação Brasileira de Miastenia Graves, além da Unispírito e da Umapaz, recentemente, com o programa das estufas orto-orgânica, na promoção de saúde para as comunidades carentes, e temos ainda a parceria com os outros subnúcleos pertencentes à nossa universidade, que fazem parte juntos do NUMEP, que é o Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da instituição. Então nós temos como parceiro, e dialogando com os parceiros da mesma instituição, como o Núcleo Anthropos, da psiquiatria, com o programa de Mindfulness, com o núcleo de medicina antroposófica do Departamento de Obstetrícia, como o setor de transdisciplinariedade da medicina preventiva, que trabalha com o contexto de meditação e de saúde quântica, como também a psicobiologia com a fitoterapia. Então, são grupos de pesquisadores da instituição que se reuniram num propósito de trabalhar essa expansão de conhecimento dentro de uma universidade em que reza a pesquisa, assistência, ensino e extensão como pilares para a comunidade. Fica uma mensagem dos cuidados integrativos que é tempo de nós unirmos essa alta tecnologia da medicina convencional com a cosmovisão, a cosmologia das medicinas milenares. Se nós continuarmos a rechaçar uma ou outra, continuaremos fragmentados. Todo esse avanço tecnológico em que a medicina contemporânea traz, ela veio fazer com que nós, hoje, possamos olhar os conhecimentos e a filosofia e os ensinamentos milenares com outros olhos. Então, a gente efetivamente só conseguirá fazer um salto quântico quando nós dermos as mãos e trabalharmos juntos em prol de um planeta melhor, em prol de uma saúde melhor, onde haja coerência em que ambas as questões elas devem estar integradas em prol da humanidade.
Integrativos traz uma epistemologia de uma educação em saúde, que tem como base a promoção de saúde num olhar salutogênico. Diferente de como a gente tem observado a condução das assistências em saúde, em que a visão é na patogênese, a salutogênese traz o olhar em como lidar com as situações de estresse, como lidar com as informações que o desequilíbrio dinâmico traz em forma de doença. Então, de que maneira esse corpo em desequilíbrio pode trazer intrinsecamente o equilíbrio dinâmico? Ou, em outras palavras, como é que esse desequilíbrio, que é uma informação, pode dizer para esse ser, para esse paciente, como ele deve recuperar o seu equilíbrio dinâmico? Que a doença nada mais é do que um alerta, seja do ponto de vista físico, emocional ou espiritual, de que algo na sua vida está em desajuste. É uma informação. Pesquisas nas áreas de cuidados integrativos está acoplado a um curso de formação em especialização, um curso de pós-graduação lato sensu, em que a pedagogia é vivenciada. Então, nós trabalhamos os fundamentos arraigados nos contextos das medicinas milenares, a influência da arte e cultura na saúde, a influência da transcendência e espiritualidade na saúde, além das medicinas que entendem o homem na sua composição multidimensional. Esse projeto de ensino reverbera na assistência de pacientes com doenças neuromusculares, que a maioria delas são doenças que cursam um processo degenerativo crônico, em que a sobrevida é curta. E na outra ponta nós estamos trabalhando com o eixo promoção de saúde. Nós estamos trabalhando com uma situação grave de doença, em pacientes já numa fase bastante complicada em termos de desequilíbrio funcional, de desequilíbrio dinâmico, e a gente trabalha na outra ponta também, na sociedade, em algumas comunidades carentes, com o contexto de promoção de saúde. Então, as pesquisas estão sendo feitas nesses dois nichos, em que a gente está investigando, dentro do contexto das várias dimensões, qualidade de vida, coping espiritual, senso de coerência, capacidade pulmonar, capacidade neuromotora e algumas medidas fisiológicas, como, por exemplo, observar, no caso da esclerose lateral amiotrófica, a motilidade, a quantidade e a disponibilidade da mitocôndria na célula, já que a gente já observou em alguns estudos que a mitocôndria é uma das organelas que estão acometidas no caso da esclerose lateral amiotrófica, e algumas outras variáveis, não só do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. Do ponto de vista fenomenológico dos efeitos de um programa. A gente está vendo isso não só em cunho assistencial, mas em cunho extensionista, em especial em ações sociais. Esse contexto, essa epistemologia de cuidados integrativos, ela foi criada, ela pertence ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, e nós temos parcerias importantes como com a Associação Verde Vida Saúde, a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Associação Brasileira de Miastenia Graves, além da Unispírito e da Umapaz, recentemente, com o programa das estufas orto-orgânica na promoção de saúde para as comunidades carentes. E temos ainda a parceria com os outros subnúcleos pertencentes à nossa universidade, que fazem parte juntos do NUMEP, que é o Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da instituição. Então nós temos como parceiro, e dialogando com os parceiros da mesma instituição, como o Núcleo Anthropos, da psiquiatria, com o programa de Mindfulness, com o Núcleo de Medicina Antroposófica do Departamento de Obstetrícia, como o setor de transdisciplinariedade da medicina preventiva, que trabalha com o contexto de meditação e de saúde quântica, como também a psicobiologia com a fitoterapia. Então, são grupos de pesquisadores da instituição que se reuniram num propósito de trabalhar essa expansão de conhecimento dentro de uma universidade em que reza a pesquisa, assistência, ensino e extensão como pilares para a comunidade.
Fica uma mensagem dos cuidados integrativos que é tempo de nós unirmos essa alta tecnologia da medicina convencional com a cosmovisão, a cosmologia das medicinas milenares. Se nós continuarmos a rechaçar uma ou outra, continuaremos fragmentados. Todo esse avanço tecnológico em que a medicina contemporânea traz, ela veio fazer com que nós, hoje, possamos olhar os conhecimentos e a filosofia e os ensinamentos milenares com outros olhos. Então, a gente efetivamente só conseguirá fazer um salto quântico quando nós dermos as mãos e trabalharmos juntos em prol de um planeta melhor, em prol de uma saúde melhor, onde haja coerência em que ambas as questões elas devem estar integradas em prol da humanidade. Living form has geometry within it, or else it becomes so chaotic that it can't grow. So there's geometry in me. I've got two hands. It's what we call bilateral symmetry. And many plants have this, that they have alternating leaves. They have sometimes a structure of spirals in their growth form. And this is very important if you're going to understand what the flower has to say. Obviously there's geometry in the petals because number plays a huge part. Like the rose, the simple rose has 5 petals, or Serato, one of the Bach remedies, has 5 petals. And 5 is a significant number in terms of geometry because it's a perpetual movement. And I can say more, but it's a fundamental thing to life that we have geometry. We tend to see ourselves as being separate from the rest of life, and so we don't think that there's a relationship. But actually everything in life is related. And when I study flowers, what I discover is that they have an individuality just as we or I have an individuality. And there's particular gesture, let's say, or signature in the form and function of individual plants, which speaks to the necessity that I have to regain balance. So let's say I'm an irritable type of a person and I look at the Impatiens plant. There's elements within the way the plant grows that show the gentleness that's needed. Dr. Bach's philosophy, I think, was very simple. It wasn't a partisan idea that he belonged to this group or that group. His philosophy is that we should respect and love life. It's as simple as that. If we are happy in our life, then we will be in health. That's the first principle. Actually, how that develops, I've forgotten the rest of the question. How the researchers are developing nowadays. Okay. The research that we're doing now, but that I'm particularly engaged in, is to understand how the growth and form of the flower illustrates its function as a remedy, because the flowers are actually the fundamental thing in Bach flower remedies. And if we want to understand the remedy, we have to understand the flower. Okay. The real message in this subject of quantum health, as far as I'm concerned, is not that there are teachers and students, not that there's a hierarchy with people who sit like the Pharaoh at the top of the pyramid dispensing wisdom, but that we, all of us, are on this journey together, and we must stand up together and join forces and share our knowledge and our understanding
for the betterment of everybody. O antropocentrismo é uma doutrina filosófica, é um modo de pensar e de agir que vem de séculos e séculos, né? Desde os gregos. Anthropos quer dizer homem, ser humano. Então todo esse comportamento do ser humano ele é centrado no seu próprio bem-estar. E ainda recomenda esse modelo filosófico, o antropocentrismo, que se explore e subjugue a natureza em benefício do ser humano. Então esse modelo vem sendo cultivado há séculos. Nós temos uma tentativa de mudança desse paradigma, mas temos fortes resíduos ainda desse modelo antropocêntrico, né? Então a chamada coisificação dos animais, ou seja, nós usarmos os animais em nosso benefício, mediante esse esquema de exploração e de subjugação, ele ainda é fortemente utilizado em todos os ramos do comportamento humano, seja nas práticas de diversão, através, por exemplo, da tourada, da vaquejada, das rinhas de galo, de circos com animais, enfim, de todos os setores que se utilizam dos animais, né? Seja na produção de alimentos, na produção de ovos, de leite, os animais ainda sofrem muito com isso. Seja usando os animais em ensino, em pesquisa, nas universidades, nos institutos. Então, esse modelo ainda permeia todas as nossas atividades enquanto humanidade. E nós precisamos rever esse modelo porque ele é absolutamente perverso. Nós não somos um ser à parte na criação. Evolutivamente, nós viemos de uma espécie de macaco chamada Australopithecus. E já por isso, nós temos que ter essa noção de nos integrarmos à natureza, de agirmos harmonicamente com todos os elementos da natureza. E não adotarmos esse modelo de estarmos acima de tudo e de todos e subjugá-los em nosso próprio benefício. Olha, quando nós nos detemos em analisar a verdadeira natureza do ser humano, nós temos basicamente dois modelos, né? Existe uma hipótese que supõe que o ser humano seja feito apenas pelo seu próprio corpo físico e todas as coisas que compõem o que nós chamamos de mente ou psiquismo seriam frutos do próprio metabolismo cerebral. Essa corrente materialista, utilitarista, vários neurocientistas adotam essa opção como sendo a mais provável, né? Um dos grandes nomes dessa corrente materialista da neurociência é o Dr. Antônio Damasio. Ele é português, radicado nos Estados Unidos, e ele permeia essa vertente da neurociência que admite que o cérebro seja produtor da consciência, da vontade e de todas as manifestações do nosso psiquismo. Outra opção, outra hipótese dentro da neurociência é a hipótese dualista, que considera a existência do corpo físico e também a existência de uma outra dimensão separada do corpo físico. Então, nessa hipótese dualista, também chamada de espiritualista, a maior parte das pessoas chama essa outra dimensão, que difere da dimensão material do corpo físico, de espírito, de alma, desse o nome que se quiser dar, né? Eu declaro que eu não aceito a corrente unicista, materialista, porque eu acho que ela não responde a várias questões que nós levantamos, por exemplo, para explicar as manifestações de EQM, de experiência de quase-morte, as recordações que os indivíduos têm de outras vivências, né, de outras reencarnações, digamos assim. Então, eu estou mais propensa a admitir como sendo verdadeira, como sendo mais viável a hipótese dualista, que considera o corpo físico e a existência da mente, do psiquismo, da alma. E essas duas dimensões interagem. Por isso que eu me considero uma estudiosa
da chamada interação cérebro-mente. Já por essa designação dessa vertente, eu estou declarando a minha postura dualista, né, de corpo e de dimensão extrafísica. Agora, a nossa dimensão corpórea toda, ela foi formada por átomos, por partículas que vieram de outros lugares do espaço, né? Então, essa corrente geocêntrica que permeou o conhecimento universal até o século XVII, achando que essa nossa Terra, esse nosso planeta ínfimo, seria o centro do universo e que todos os outros planetas e estrelas ficariam orbitando em torno da Terra, e o homem seria o ser excelso dentro da Terra. Isso daí já está completamente anacrônico, né? Nem somos o ser excelso da natureza e nem a Terra é o centro do universo. Pelo contrário, existem bilhões de galáxias, bilhões de sóis. O Sol, que é o centro do nosso pequeno universo aqui, do nosso sistema solar, é uma estrela de quinta categoria, né? Então nós temos que entender de ter esse conhecimento e ver qual é o significado dele. O universo é muito maior do que nós supomos, nós somos uma partícula dele, como diz Fritjof Capra no seu livro A Teia da Vida, nós somos apenas um fio na teia da vida. Então nós estamos convidados pelo conhecimento que a física quântica hoje nos traz para assumirmos essa postura de interagirmos harmonicamente com todos os outros elementos dessa grande rede cósmica que é o universo. Vários cientistas, filósofos, vários estudiosos de hoje, eles estão assumindo esse novo paradigma que é chamado de biocêntrico, para substituir o paradigma antropocêntrico, ou seja, ao invés de nós nos considerarmos um ser à parte na natureza, a que todos os elementos da natureza devem servir, e portanto nós os subjugamos e exploramos, nós temos que deixar esse paradigma de lado, tirar os tubos dele, ele já está na UTI, e ver esse outro paradigma que já está no berço, que é o paradigma chamado de biocêntrico ou ecocêntrico, que valoriza todas as formas de vida e todos os elementos da natureza, inclusive a qualidade do ar que todos respiram, a qualidade da água de todos nós somos formados. Então, nesse novo paradigma, nós temos que sair do alto da pirâmide aristotélica, nós temos que abandonar todo esse modelo de reducionismo, de utilitarismo, de coisificação dos animais e adotarmos uma atitude de harmonia, de respeito para com a natureza. Fritjof Capra, no seu livro Pertencendo ao Universo, ele pergunta assim, qual o papel do ser humano na vivência desse novo paradigma? E ele diz que tudo isso pode se resumir numa palavra que é responsabilidade. Então a nossa responsabilidade é cuidarmos do jardim como um jardineiro cuida das plantas, mas não achando que existe uma separação entre o jardineiro e o jardim. Não, nós fazemos parte do jardim. Assim como nós cuidamos do jardim, então as plantas também elas exalam o oxigênio que nós respiramos. Então, para pertencer a esse universo, seja do nosso pequeno jardim, seja de todo o universo, nós temos que nos conectarmos. Então ele diz assim, nessa proposta de interconexão com todas as partículas e os elementos constitutivos do universo, nós temos que separar o conceito de indivíduo do conceito de pessoa. Indivíduo se refere à unidade. Então nós estamos numa sala com tantos indivíduos, com tantas unidades. O conceito de pessoa, ele implica a maneira como cada indivíduo se relaciona harmonicamente com todos os outros elementos dessa rede cósmica, né? Então ele diz assim, a responsabilidade do ser humano na vivência desse novo paradigma, chamado biocêntrico ou ecocêntrico, é a de pessoalizar o universo. E tem uma palavra que vai dizer qual é o instrumento que nós vamos usar para pessoalizar o universo. E essa palavra é amor. Nós temos que vivenciar amor para com tudo e para com todos na nossa vivência para com o cosmos universal. Eu acho que nós temos que olhar por exemplo, em relação aos animais, nós temos que olhar no olho deles, né? Porque toda vez que você olha no olho de um animal e você interage com ele assim afetivamente,
você tem um fluxo energético, você entende a verdadeira natureza dos animais, né? Alguém já disse que quando nós nos olhamos uns para os outros, nós vemos em tudo só células mortas. Por exemplo, a pele, a camada que nós estamos vendo é de células mortas, o cabelo é composto de células mortas, as unhas são de células mortas. A única coisa que nós vemos no outro indivíduo que contém células vivas são os olhos. Então, por isso que os olhos são chamados o espelho da alma. Então, quando você olhar para um outro ser humano nos olhos, você vai entendê-lo. Quando você olhar para dentro dos olhos dos animais, você também vai entender o significado da sua vida, a verdadeira natureza dos animais. E esse novo olhar não precisa ser só em relação aos olhos dos animais, para com toda a natureza, né? Para com as plantas, para com o céu, para com a vida. Eu aprendi durante a minha vida, a minha longa vida já, a ter uma atitude de gratidão para com a natureza. E é essa mensagem que eu deixo. Quando eu acordo de manhã, eu abro os olhos, eu digo, meu Deus, obrigada por me oferecer um novo dia. Eu chego na porta do meu quarto e eu olho para o céu e digo, dia, tenha um bom dia, não é? E agradeço tudo que vem correndo pela frente, até as dificuldades, porque são através das dificuldades que nós vamos aprendendo a superar os obstáculos, vamos amadurecendo e vamos assim, passo a passo, em rumo da nossa trajetória estelar, né? É esse o recado que eu deixo então para todos, o convite a essa atitude de gratidão para com a vida. Muito obrigada pela oportunidade. Works on every level of our being. It works on the physical level in the sense that it strengthens our mind, our bodies, our intelligence. It is the basic fuel for the body on the physical plane. There is another aspect of food which is part of my spiritual nutrition teaching, which is food also affects the spirit. And it does this, as I explained in spiritual nutrition, by clearing the nadis, which are the subtle energetic channels in the body. There's 72,000 of them. And in doing so, improves the ability of the spiritual energy to move through the system and therefore deepen and expand consciousness. The key to food is the quality of food. Food is both a cause and result of what we eat, but also of our consciousness. So if our consciousness is focused on spirituality, we're going to eat food, like in the Indian system, it's called sattvic food, that creates a quiet mind so we can transcend the mind. This diet is one, in my way of teaching, 80% live food, plant source only diet. That brings a lot of energy into the expansion of consciousness so we can go beyond the mind. And it also brings very high quality energy, nutrients, phytonutrients into the physical body to build and enhance the functioning of the body, including the neurotransmitters. So food, as a love note from God, is a multi-dimensional input if we have the consciousness to approach it that way. For some people, food is just simply fuel for the body and waste. But if we pick high-quality food
with high amounts of energy, and our consciousness is clear, we're able to absorb the consciousness part of the food into our system and affect ourselves on a multi-dimensional level. In that sense, eating becomes a prayer and communion with the divine. In my research over the last 40 years, I have begun to discover the diet that is both optimal for healing, but also optimal for enduring, radiant health at any age. What is that diet? It's at least an 80% live, plant-based diet. And it has several components that make it work. One, it is a moderately low carbohydrate diet. It is again, live food because it has lots of energy. It's organic food. It's a combination of about 10 to 25% protein, 25 to 45% fat, and 25 to 45% carbohydrate. The point is, your diet has to be individualized to your unique constitution. Success on a plant source only diet requires one organizing it to fit their constitution. Then we have the enduring radiant health. Also, generally speaking, I like the diet to be moderately low glycemic, meaning moderately low in sugar, very high in minerals, since minerals are the elements that support all the enzymatic activity, high in water. When I mean water, I mean biologically active water, what we call high zeta potential water, which you have in live food, and made with love. When we combine all those together, we have an optimum diet, not only for healing, but for, as I said, enduring radiant health at any age. The relationship of food to spirituality is a subtle and very direct one. When we take in high energy food that is spiritual oriented food, such as we have with a sattvic diet, a holy diet, we're taking that holiness into us and it elevates our holiness. On a bigger picture, the holiness depends on us eating in a way that enhances and builds the web of life on the planet. That's a very important principle. On a personal way, we eat food, which again is a 80% live food, plant source only diet, that clears and enhances the flow of the spiritual energy through the subtle energy channels called nadis. And when those channels are open and filled with energy, then we are more likely to have an awakening of the Kundalini, and once the Kundalini is awakened, to have an enhancement of the flow of that Kundalini as part of our evolutionary process. However, we have to be clear that you can't eat your way to God. It is one of the supporting pillars for enhancing overall spiritual life. I call it one of the 6 foundations. Another foundation, part of it is fasting, spiritual fasting and green juices, building the life force or prana, which is with breath and yoga asana, tai chi, qigong. Third is service and charity. Fourth is working with the spiritual teacher if you are spiritually ready to do that.
5th is meditation and prayer and mantra repetition. And 6th is being exposed to a Kundalini master, someone who by the touch, what we call Shakti part, or the descent of grace, can activate your Kundalini, awaken the Kundalini, if your body is ready. The food part of it prepares your body to be a vessel for the divine and helps you become a superconductor of the divine. And that way, food, the quality of food, the consciousness in food, is a precursor for helping and preparing you to wake the Kundalini energy. As we look at this bigger picture about food, and we go back to the idea of increasing the web of life by what we eat, and how important it is in Brazil, which is a key basket of food and life force for the world, it's very important for the people in Brazil, the wonderful people in Brazil, to understand that what they eat and how they live is key for healing the whole planet, because you are a model for the world. And you have an amazing amount of fruits and vegetables available to you. So by going on that approach, which is a plant source only diet, you are a model for healing the world. It's very, very important. And you help people, by living this way, become superconductors of the divine, but also protecting and healing the ecology, feeding all the people, because on a live food diet, plant source live food diet, we actually can feed 7 to 10 times more people. So all the people in the world can be fed. So these are very important gifts that the wonderful people in Brazil can model for the rest of the world, and share your abundance of consciousness as well as your abundance of resources, and maintain your abundance of resources, which is the world really needs to learn how to do. May you all be blessed for the healing of yourself and for the healing of the world. Que eu costumo dizer que ela contesta tudo aquilo que nos últimos 300 anos vem sendo os fundamentos da filosofia e da ciência que a gente chama cartesiana ocidental. Desde que Descartes, há 300 anos atrás, fez essa separação com aquela história do penso logo existo, né? Cogito ergo sum, ele separou corpo e mente e separou a gente do universo. Mas isso é uma coisa artificial. Nós fomos a única civilização na história da humanidade que fizemos esse tipo de separação. Todas as grandes civilizações que nos antecederam, as grandes filosofias, sempre mostraram o homem conectado ao universo, o homem como parte desse universo. Então isso é uma falácia, você dizer que há uma separação corpo e mente. Na verdade, há uma integração dinâmica, e hoje a gente entende isso através de integração não só como é vista pela medicina acadêmica, mas também com
as compreensões que existem hoje sobre o funcionamento quântico e holográfico do nosso organismo, do cérebro e do corpo. Esse diálogo entre a neurologia e a física quântica, ele tem sido muito frutífero. Isso se iniciou por volta dos anos 70, com uns estudos feitos pelo Sir John Eccles, que era um médico neurofisiologista que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque explicou o funcionamento quântico das sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Ele mostrou que os mesmos sistemas de probabilidade da mecânica quântica são aplicáveis nas probabilidades de emissão de neurotransmissores, de mensageiros químicos cerebrais na fenda sináptica. Depois disso, levando esse estudo adiante, o Dr. Karl Pribban, com quem eu já escrevi 4 livros, sendo que um deles em português está aqui no Congresso, que é o Fronteiras da Consciência, o Pribban demonstrou que existe no córtex cerebral, entre neurônios contíguos, uma interpenetração de ondas eletromagnéticas que estão em torno das membranas dos neurônios, porque toda membrana viva ela tem um potencial de repouso de menos 70 microvolts e gera um campo eletromagnético. Então essas ondas se interpenetram e criam padrões de memória holográfica no seu cérebro que interconectam o teu cérebro com a estrutura quântico-holográfica do universo, através de informação instantânea, que é uma informação que a física quântica demonstrou que existe, chamada informação não local, que é diferente daquela informação clássica da teoria da relatividade de 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Hoje se sabe que existe uma interconexão instantânea entre tudo no universo. E no nosso corpo, isso hoje está sendo demonstrado, que existe uma interconexão entre todas as nossas moléculas instantânea. Realmente, a realidade e a experiência podem ser consideradas como a mesma coisa para o cérebro. Uma comprovação que existe disso hoje, e eu demonstro muito isso quando eu dou aulas de hipnose terapêutica, é que se você fizer, por exemplo, são estudos muito bem controlados que já foram feitos, se você fizer, por exemplo, uma ressonância funcional, em que você vê o cérebro funcionando em padrões coloridos, de uma pessoa cheirando menta, você vai ver quais são as áreas cerebrais que estão sendo ativadas por aquele estímulo olfatório. Aí você depois hipnotiza a pessoa e manda ela imaginar que está cheirando menta. Essa imaginação vai ativar as mesmas áreas cerebrais nos exames de ressonância funcional, demonstrando que para o cérebro a realidade e a experiência consciente é a mesma coisa. A imaginação e a realidade são a mesma coisa. Esse tipo de congresso, esse Congresso Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né, é uma coisa extremamente fecunda quando a gente vê a programação e percebe a quantidade de conhecimentos, não só da área acadêmica, como também das áreas alternativas complementares, e que hoje se chama áreas integrativas, né? Conhecimentos que estão dispersos e que estão precisando ser sistematizados para se poder elaborar uma medicina holística, uma medicina que seria a integração de tudo isso. Porque essa coisa do antagonismo entre medicina oficial, medicina acadêmica e medicina alternativa ou complementar, isso é uma falácia. Na verdade, não existe esse antagonismo. Isso é uma coisa de preconceito, tanto de um lado quanto do outro. As coisas são integradas. Se você, por exemplo, tiver um acidente, bate com a cabeça, está em estado de coma, você vai no hospital, eu sou o neurocirurgião de plantão, eu vou pegar você, vou levar na tomografia, vou fazer um exame, vou localizar o seu hematoma cerebral, vou ligar para o centro cirúrgico, marco uma emergência lá, te opero, dreno o teu hematoma, no dia seguinte você está conversando comigo. Isso é uma coisa maravilhosa da tecnologia médica moderna. Por outro lado, tem coisas
que nós não somos bons, a gente só trata sintomas. Por exemplo, se seu filho tem asma, você vai no pneumologista, ele vai dar remédio para dilatar os brônquios, não vai dar remédio para curar a asma, entendeu? É uma coisa transitória. Agora, se você fizer um tratamento alternativo com homeopatia ou com medicina tradicional chinesa, você pode curar a sua asma do teu filho. Então essas coisas não são antagônicas, elas são na verdade complementares. O meu contato, o meu e-mail é dibiase, né? D-I-B de Brasil, I-A-S-E, @terra.com.br. O meu site é www.biase.com.br. E os meus livros estão à disposição aqui no Congresso, são livros da editora Quality Marks, são livros da editora Voz, são livros da editora CRV do Paraná. É fácil de encontrar nas livrarias. Newtoniano, a realidade se restringe a esse mundo material que a gente está habituado a ver. Num olhar quântico, a gente reconhece várias dimensões coexistentes com esse mundo material e existe inclusive assim uma causalidade que vem da dimensão imaterial, da dimensão informacional para a dimensão material. Então o que é uma cosmologia quântica? É um olhar cósmico que reconhece essa multidimensionalidade e essa causação descendente, né? Então, reconhecendo que, digamos, a causa última de todos os fenômenos é essa consciência não local. Sim, ou pelo menos uma manifestação de Deus. Existem vários ensinamentos tradicionais que falam que antes de Deus existe o silêncio, né? Por isso que a gente dá uma ênfase tão grande ao trabalho meditativo, que é um trabalho que te possibilita entrar em contato com esse silêncio que habita cada um de nós, né? E que muitas vezes não é percebido por conta da turbulência do cotidiano e dos nossos pensamentos, das nossas emoções. No meu entendimento pessoal, eu não vejo cisão, né? Eu acho que existe uma divisão histórica, né? Principalmente no Ocidente, por conta, em especial, da Inquisição. A Inquisição foi um fator que gerou, né, ou pelo menos contribuiu significativamente para o nascimento de uma ciência materialista, uma ciência restrita à matéria, mas que, principalmente com Einstein, com Freud, com Jung, enfim, com vários pensadores do final do século XIX e século XX, né, Goethe, trouxeram de volta para o mundo científico a imaterialidade. E eu acho que isso culmina com a física quântica. Então, eu só acho que a gente está vivendo um momento de transição, né? Por exemplo, acho que nenhuma escola básica já está ensinando física quântica. Pode mencionar, tal, mas ainda a base é a física newtoniana. Eu não sei quando isso vai mudar, né? Mas faria muita diferença, né, você ser apresentado ao cosmos como o resultado de uma forma feita de informação, né? A gente costuma usar o exemplo de que, assim, se eu não sei disso, eu me deparo com um cubo de gelo e vou ficar
desgastando as arestas do cubo para fazer uma esfera de gelo. Se eu sei da existência da forma informacional, eu vou pegar uma forma esférica e com isso já resolvo o meu problema de gerar esferas de gelo, né? Então, eu diria que uma pessoa familiarizada com a cosmologia quântica tem a possibilidade de lidar com o seu cotidiano de outra forma, né? E é isso que a gente, inclusive, já está numa segunda edição de um curso na universidade, na Unifesp, chamado Diagnósticos Arquetípicos, né? que justamente tem como meta auxiliar o participante a ser capaz de lidar com essa cosmologia nessa vertente que eu estou te colocando. Um livro que foi muito importante para mim foi O Universo Autoconsciente, do Goswami. Na verdade, eu acho que é o melhor livro, não que os outros sejam ruins, mas eu acho que é o livro mais, assim, interessante dele. Os outros são legais, mas já são decorrentes, né? As pessoas que estiverem interessadas na questão da saúde, eu acho que a gente, né, tem um artigo que está disponível na internet que é transdisciplinaridade ou atitude transdisciplinar aplicada à saúde e à sustentabilidade, que é um artigo que ajuda a pessoa a, enfim, se familiarizar com esses conceitos, com esses temas. Bom, e antes de deixar seus contatos, Fernando, o pessoal que está assistindo depois poder entrar em contato com você, enfim, deixa uma mensagem para a gente. Olha, eu estou muito feliz, né? Eu acho que esse simpósio coroa, né, um trabalho longo, que na verdade começou em Gramado, numa conversa com o Wallace. Eu já tinha frequentado o simpósio em Recife, e daí achei muito interessante essa possibilidade de ter uma vertente científica no simpósio. Então, ajudei o Wallace a criar essa comissão científica, fiquei muito contente com essa perspectiva, e eu acho que a gente daqui para frente só tende a aprimorar isso, né? Não só né, aceitando trabalhos, pôsteres, etc., publicando isso como a gente vai fazer, mas também talvez revendo a forma de apresentação, desenvolvendo painéis onde os palestrantes possam dialogar, né? E não ser só uma apresentação unidirecional, né? Então eu acho que estou muito contente hoje, acho que é um esforço que está se realizando, né? Então, e acho que, não sei, espero que essas pessoas, né, saiam daqui com um germe de transformação. Então, o site do Centro de Ecologia Médica, que a gente, né, vem trabalhando com esse conceito de ecologia médica, que entende o adoecer não como um fenômeno do indivíduo, mas um fenômeno que se manifesta no indivíduo, mas muitas vezes com raízes sistêmicas, né? Então a gente tem o site do Centro de Ecologia Médica, que é www.florescernamata.com.br.
Body Talk system is a combination of things because it is a healthcare system and a mechanism whereby we can treat a wide variety of diseases successfully without having to use major chemicals, drugs, surgery and things like that. But part of it is the philosophy behind it, and because it's about understanding how the body works and how the body works in conjunction with the environment and everything else in life. See, what we have to realize is that we're part of a complete ecology, a complete system. Our body has its own ecology, and that ecology is interacting with everything around us, and it is also being influenced constantly by our past. And so many people, because of the Cartesian concept of medicine, tend to think of things happening to them, by accident, and they catch a disease, or it suddenly occurs, they've had a heart attack and yet they were healthy the week before. And Body Talk, of course, teaches them that that's just not the case. And diseases just don't suddenly happen. They're a combination of factors. And even our quality of life is very much about how we interact with the people around us, with the environment, and within our own body, and how we realize that everything is connected to everything. So if you look at sort of the principles we use in biophysics and quantum theory, is that everything is connected to everything and interacts with everything, so that your daily life and what you're experiencing, even the thoughts you're getting, and the stresses and discomforts are part of a much bigger picture. And we can have by having a better understanding of it, which we try and teach people when they're our patients, and getting them to understand why they're getting sick and why they're having the stresses, it means that they have a far better way of living. It makes a big difference that when you understand what is actually happening to you and why it happens to you. It somehow reduces the symptoms for a start. That clarity of understanding also is going to reduce your stress levels and help you to recover or to cope with whatever you're doing at any particular time. Certainly, I think of Body Talk as a system of wisdom teaching. The Body Talk system is designed to be a holistic system because we're looking at every different aspect of life, and we're not just looking at the symptoms or the label that we give people, we're looking at the etiology. In other words, what are all the different factors that brought about the particular problems someone is faced with. And there are going to be times when the problem is critical and you're going to need your surgery, you're going to need drugs, you're going to need Western medicine. But the problem with that is that if you haven't really addressed all the other factors that brought about this condition, then you're just going to find there's a reoccurrence of it. A person can have heart surgery, but 10 years later, 5 years later, they're going to need more heart surgery, because if they don't understand why their heart broke down in the first place, because of their diet or because of their stresses and all the different factors, then you're really just doing first aid. It's sophisticated first aid, but it's first aid. Whereas in Body Talk, we're about addressing all the different factors, not only addressing them as addressing the energy fields and the storage in the brain of the different stresses and traumas we've had, but also educating the patient into why this all occurred and what they can do about it. So it works complementary to the medical system. And we're finding more and more, we have doctors and surgeons, for example, who have Body Talkers. They have their nurses, for example, trained in Body Talk, so that they can give the person a much bigger picture of why they're sick. And even things like after surgery, if you use Body Talk to balance out the body better, they're finding they recover much, much quicker. And I know of a lot of doctors in hospitals and nurses in hospitals are saying that when they use Body Talk, the patients are getting out of hospital in a third of the time. Or if they may have a hip replacement. And in an elderly person, that can take 4 or 5 months of physical therapy. But if we use Body Talk with the physical therapy, it can take 6 weeks, 8 weeks, and they're improving quickly, because we're able to treat underlying systems and encourage healing by working on the energy centers.
quantum physics and physics tells us that the body is energy. That's all it is. It's just cells are just energy in a slower form. And obviously, the most powerful way of affecting the physical body is to affect the energic body. And if you affect an energic body and get it into balance, you'll bring about physiological changes in the body much faster, much more effectively, and without the use of intervention and chemicals, drugs, surgery, and things like that. The concept of the microbiome of the body is something that's really new and very, very exciting in microbiology. And just over the last few years, they've suddenly discovered that things are very different than they thought. In the past, the microbiologists have looked in their microscopes and seen all these little cells, and they've assumed all these little cells were basically human cells in different shapes. But now, when they've started doing DNA processing on the cells, they've found out that of the 100 trillion cells in the body, only about 10% of them actually have human DNA. The rest of them are actually microbes. So in other words, our body is basically 90% microbe population in all different species, and it's an ecology. And we're finding that it's actually an ecology that basically has consciousness. It basically has it's like a huge entity, just like the rest of our body. We have the heart and the liver and all the different organs all interacting. Then these microbes are interacting. They're interacting with each other and with our own body, including our human cells. And we have to take a different approach, because really only about 3 or 4% of all the cells, the microbes, are actually dangerous to us. And they're usually kept under control fairly well. Whereas the mentality we've had is that all microbes are dangerous, they're all bad, we've just got to keep killing microbes, and it's a war. Now, you can imagine if there's a consciousness of microbes and you're declaring war on it all the time and always trying to kill them, what's going to happen? They're going to fight back. And in the same way, all the microbes in nature, when we're destroying them and destroying all the bees and the insects and everything, nature's going to fight back. It's going to be a great calamity. And that's happening in our own body. And we're going to, in the future, the projects that they're doing now, I think there's going to have to be a major shift in our approach to the way we see microbes, both in nature and within our own body, and start respecting them for what they're doing. The fact that they keep us alive, we can't function without them, and we've got to start working with them. And really, the focus should always be on helping them and helping them improve their life and improve their communication, rather than attacking them and seeing them as the enemy. And I believe that in the next, all the studies are being done at the moment at the National Institute of Health, we're going to see a massive change in the approach to the human body over the next 5 to 10 years that's going to revolutionize medicine. La biologie classique repose sur la physique classique et la chimie classique. A biologia clássica ela tem bases em cima da física clássica e da biologia clássica. Dans la chimie classique, une molécule est l'équivalent d'une boule. A molécula é o equivalente de uma bola. Et une molécule est faite d'un ensemble de boules. Uma molécula é feita de um conjunto de bolas. Et il n'y a pas de dimension vibratoire. Não tem dimensão vibratória. Par contre, en physique,
claro para a física et en physique classique, e em física clássica, une molécule est un dipôle électrique. uma molécula é um dipolo elétrico. Ce qu'on appelle un dipôle électrique, c'est une charge plus et une charge moins, O que a gente chama de dipolo elétrico é uma carga negativa e uma carga positiva. d'où le terme de dipôle. Em termos de dipolo, Et un dipôle électrique crée un champ électrique. dipolo elétrico ele terá um campo elétrico. Et là où il y a souvent champ électrique, il y a champ magnétique. Lá onde tem o dipolo elétrico, tem normalmente um campo elétrico. Donc la physique classique A física clássica permet à la biologie permite então para a biologia, ou com a biologia, d'avoir une dimension électrique et électromagnétique. de ter uma dimensão elétrica e eletromagnética. Autre chose, une cellule est entourée par une membrane. Outra coisa, uma célula está envolvida por uma membrana. Et dans une description de physique classique, Numa descrição de física clássica, la membrane est un condensateur. uma membrana será um condensador. Ce qu'on appelle un condensateur, c'est une plaque positive, O que a gente chama de condensador é uma placa positiva une plaque e négative, uma placa negativa, séparées par une distance d. separada por uma distância d. Sur une distance très fine, Em cima de uma distância pequena, qui est de l'ordre du millionième de centimètre, da ordem de milésimo de centímetro, la membrane, dans une description de physique classique, a membrana, para uma descrição de física clássica, est un condensateur, é então um condensador. et tout condensateur crée un champ électrique. E todo condensador cria um campo elétrico. Donc la membrane, dans sa description classique, Então a membrana, na sua própria descrição clássica, émet des ondes. emite ondas. Ensuite, dans une description de physique classique, Em seguida, numa descrição de física, les molécules bougent as moléculas dizem que elas se mexem sous l'effet de la température, sob o efeito da temperatura et en bougeant, ça va créer des ondes à la surface e ao se movimentar ela cria ondas na superfície. du liquide le plus abondant dans la cellule, Na superfície do líquido mais abundante à savoir l'eau. vira água. Donc le gros problème, O grande problema c'est que la biologie é que a biologia n'a pas pris en compte ela não tomou em conta, não les, levou em conta les résultats de la physique classique. os resultados da física clássica. Mais même dans une biologie classique, Mas mesmo na biologia clássica il existe une dimension vibratoire. existe a dimensão vibratória. Bien entendu, la physique quantique Entendendo bem, a física quântica va aller plus loin vai mais longe et va associer à chaque molécule e vai associar a cada molécula une dimension vibratoire uma dimensão vibratória qu'on appelle onde de matière. que a gente chama onda matéria. Le physicien Nikola Tesla disait, E o físico Nikola Tesla, si tu veux comprendre le secret de l'univers, se você quiser compreender o segredo do universo, pense en termes d'énergie, pense em termos de energia, de fréquence de frequência et de vibration. e de vibração. Et donc l'apport de la physique classique en biologie, Então, o que a física clássica traz para a biologia c'est d'associer à la dimension classique é associar à dimensão clássica une dimension vibratoire. uma dimensão vibratória. Alors on peut faire un raisonnement très simple. A gente pode pensar em uma coisa muito simples. L'atome a une double dimension, onde et corpuscule. O átomo, que tem uma dupla dimensão, onda e corpúsculo, Les molécules sont faites d'un assemblage d'atomes as moléculas que são feitas de um conjunto de átomos, et auront elles aussi une dimension ondulatoire et corpusculaire. elas também terão uma dimensão ondulatória e corpuscular. Les cellules sont faites de molécules, As células são feitas de moléculas, donc les cellules auront une dimension vibratoire. então as células terão também uma dimensão vibratória. Les cellules s'organisent en tissus As células que se organizam em tecidos et les tissus en organes. e os tecidos em órgãos. Ce qui fait que des organes au tissu, Isso faz com que do órgão ao tecido, des tissus aux cellules, dos tecidos às células, des cellules aux molécules das células às moléculas et des molécules aux atomes, e de moléculas em átomo, il y aura toujours une double dimension, sempre teremos a dupla dimensão, matière et onde. matéria e energia.
Alors la physique quantique commence à explorer la dimension vibratoire des molécules. Então a física quântica começa a explorar a dimensão vibratória das moléculas. Dans quelques années, Em alguns anos, on s'apercevra que toutes les biomolécules ont une dimension vibratoire, nós vamos perceber que todas as moléculas possuem uma dimensão vibratória. y compris l'ADN. E compreendido aí dentro disso o DNA. Et donc, de même qu'on a soigné la matière Como nós cuidamos da matéria, dans une description classique, da descrição clássica, puisque la médecine allopathique ne prend en compte que la matière, que a medicina clássica só toma em consideração a matéria, eh bien, on va être amené à soigner le corps dans sa dimension vibratoire. em breve nós vamos conseguir curar o corpo e tratar na sua dimensão vibratória. Alors, en physiologie, il y a une pulsion de vie, c'est les mouvements liquidiens. Na fisiologia nós temos uma pulsão de vida que são os movimentos líquidos. On sait que les Grecs anciens envisageaient un souffle de vie qu'ils appelaient pneuma. Os gregos antigos, eles pensavam nisso, desse sopro da vida que eles chamavam de pneuma. Les Chinois parlent d'un souffle de vie qui s'appelle le qi. Os chineses falam do sopro de vida que é o qi, Le qi, et les Indiens parlent de prana. e os indianos falam do prana. Donc, pour moi, la vie, c'est le mouvement. Para mim, a vida é o movimento. Le corps ne fait que bouger. O corpo, ele se mexe. Du fait de notre possibilité de déplacement. E é porque nós temos essa possibilidade de deslocamento. Mais au-delà de ce déplacement, tous nos liquides sont en perpétuel mouvement. Mas veja bem, além desse deslocamento, nossos líquidos internos estão perpetualmente em movimento. Même les eaux qui paraissent très solides Mesmo as águas do nosso corpo, que parecem muito sólidas, ont un mouvement qu'on appelle le mouvement rythmique fondamental, eles têm um movimento ritmo fundamental. qui vient du fait que les cellules reposent sur un milieu E isso acontece porque as células se repousam no meio, qu'on appelle le fascia en ostéopathie. no meio que em osteopatia chamamos de fáscia, Et les biologistes parlent de milieu extérieur. e os biologistas chamam esse meio de meio exterior. Et dans ce milieu, Nesse meio, en permanence, il y a des transitions de phase, em permanência acontecerá uma transição de fases. sol, gel. Passaremos da fase sólida para a fase gel. Sol, ça veut dire solution. Sólido quer dizer solução Et gel, c'est un milieu qui est plutôt solide. e gel é uma solução mais ou menos sólida. Et du fait des flux liquidiens, E por causa desse fluido, desse líquido, le sang, la lymphe, etc., do sangue, da linfa, en permanence, permanentemente, ce milieu qui est fait de macromolécules, esse meio que está feito de macromoléculas, qu'on appelle colloïdes, que chamamos de coloide, eh bien, va donner lieu à ces transitions de phase solution-gel. vai dar essa transição que vai passar do gel à solução. Et l'inverse aussi. E o inverso também. Et ça va donner à tous nos tissus Isso dará a todos os nossos tecidos un mouvement movimento qu'on appelle le mouvement rythmique fondamental. que chamamos de movimento ritmo fundamental. Donc, toutes les médecines traditionnelles Então, todas as medicinas tradicionais ont une même vision de la santé du corps. possuem a mesma visão da saúde corpórea. Et il y a une pulsion de vie Existe uma pulsão de vida qui en permanence circule que em permanência circula avec fluidité com fluidez et facilité. e facilidade. Et dès qu'à un moment donné, cette pulsion de vie circule avec difficulté, E a um momento dado, se esse líquido circula com dificuldade,
on parle de stase énergétique, aí nós vamos falar de êxtase energética. eh bien, la maladie commence à s'installer. É nesse instante que a doença começa a se instalar. Alors, cette pulsion de vie a plutôt une dimension vibratoire. Essa pulsão de vida tem uma dimensão vibratória. D'ailleurs, certains pensent que la médecine chinoise qui amène l'énergie à circuler, le qi, Alguns cientistas pensam que a energia chinesa, a medicina chinesa, quando ela faz circular esse qi através das agulhas, à circuler à travers les méridiens, as agulhas provocando essa circulação do qi através dos meridianos, pourrait véhiculer l'énergie électromagnétique. isso poderia também fazer com que a energia eletromagnética circulasse. Et le point d'acupuncture, E o ponto de acupuntura, qui est un point biologiquement actif, que é, na verdade, um ponto de biologia ativo, accélère ele vai acelerar la circulation de ce flux. a circulação desse fluido. C'est donc un point accélérateur. Então, esses pontos de acupuntura são chamados de pontos aceleradores. Et donc, dans la médecine chinoise, quand ces accélérations se font mal, Na medicina chinesa, quando essas acelerações não acontecem como deveriam quand acontecer, il y a des dépôts de déchets, pode ser por causa de depósitos de lixo orgânico, que le point d'acupuncture est encrassé, pode ser que esse ponto de acupuntura esteja bloqueado, eh bien, le flux se fait mal, e assim sendo, o fluxo desses líquidos se fará mal, et donc on perd le mouvement, e aí perdemos o movimento, et donc la pathologie s'installe. e aí a patologia poderá se instalar. Donc on peut définir la pathologie comme la difficulté Então, posso definir a patologia como uma dificuldade à donner lieu à un mouvement fluide et rapide. para que esse fluido, com esse movimento, seja fluido e rápido no nosso organismo. Cette pulsion de vie qu'on a évoquée. Essa pulsão de vida da qual falamos. Voilà. Autre chose, les travaux de Fritz Albert Popp, Os trabalhos de Fritz Albert Popp, qui est un biophysicien allemand, que é biofísico alemão, a montré que toute cellule émet un rayonnement mostrou que toda célula emite raio de luz qu'il appelle biophoton. que ele chamou de biofóton. Ce rayonnement est infime, Isso é realmente fio. il est en intensité 1 milliard de fois plus faible que la lumière visible. Essa intensidade ela vai de milionésimo de milionésimo menos forte do que a luz visível. Et lorsque une cellule devient malade, E quando uma célula se torna doente, ce rayonnement est perturbé. esse raio de luz fica perturbado. Quand une cellule est saine, Quando uma célula é sadia, le rayonnement émis par cette cellule o raio de luz emitido por essa célula, est un rayonnement hautement cohérent qui a les caractéristiques d'un laser. esse raio é altamente coerente e que essa coerência é como a coerência do raio laser. Et quand la cellule devient malade, E quando a célula se torna doente, elle perd sa cohérence. ela perderá então sua coerência. Il y a un écart par rapport au rayonnement laser. E aí tem uma diferença que se desloca com relação a essa coerência do raio laser. Et donc ce rayonnement biophotonique Esse raio biofotônico est nécessaire pour que les cellules communiquent entre elles à distance. é necessário para que as células comuniquem entre elas à distância. Et tout le monde sait qu'un rayonnement laser est très puissant. Todo mundo sabe que raio laser é muito potente. Tout le monde a vu la guerre des étoiles. Todo mundo assistiu à Guerra das Estrelas. Donc le rayon de laser, c'est un cône O raio laser funciona como cône qui délivre une intensité de rayonnement extrêmement forte. que emite raio extremamente forte, raio de luz. Donc nos cellules, en dehors d'échanger de la matière, les cellules en dehors d'échanger de la matière, Uma célula, além de trocar coisas materiais, vision de la biologie classique, que é a visão da biologia clássica, échange également de la lumière troca entre si as luzes emitidas por cada uma.
Et nos 220 types de cellules E as nossas 220 tipos de células do nosso corpo, ont chacune un rayonnement biophotonique qui leur est propre. cada uma delas possui raio biofotônico próprio a cada Alors, quand à un moment donné, en vieillissant, Ao envelhecermos, on a beaucoup de déchets, un encrassement. temos muito lixo no nosso corpo, muito bloqueio. Ce rayonnement émis par les cellules est absorbé. Então, esse raio emitido por cada uma das nossas células é absorvido. Et donc la communication entre les cellules se fait de moins en moins bien. Então, essa comunicação de luz enviada de uma célula para outra se faz com muita dificuldade e cada vez pior entre as células. Donc c'est aussi un aspect de la bonne santé. Esse é, então, aspecto da boa saúde. On a besoin de manger pour vivre, Nós precisamos comer para viver, même si certains arrivent à capter la lumière. mesmo que alguns consigam captar luz para viver. Mais si on est encore soumis à une alimentation classique, E se hoje ainda estamos submetidos a uma alimentação clássica, on va dégrader les aliments acabamos degradando os alimentos et les aliments dégradés donnent des déchets. num processo digestivo e no fim eles provocam um certo lixo no organismo. Et donc la bonne santé vient du fait qu'on a éliminé A boa saúde vem do fato de que nós conseguimos eliminar bien les déchets qui ont été produits par la dégradation des aliments. muito bem os lixos que nós fazemos dentro do nosso corpo por causa da degradação dos alimentos. Et donc un corps sain Um corpo sadio doit pouvoir éliminer ce qui est rentré en termes de déchets. deve poder eliminar aquilo que entrou e que se transformou em lixo. Donc tout cet aspect de la physiologie Todo esse aspecto da fisiologia, est à revisiter ele precisa ser revisitado avec les acquis de la physique quantique, com tudo que sabemos hoje da física quântica, puisque un tissu sain porque tecido sadio vibre bien vibra bem et un tissu pathologique vibre mal. e tecido patológico, com uma doença, ele vibra mal. Voilà. Et là aussi, la physiologie doit intégrer cette dimension vibratoire. Assim, também pensamos que a biologia ela deve integrar essa questão vibratória. Oui, et la biologie quantique, entre autres, essaye de comprendre le comportement vibrationnel. A biologia quântica, ela tenta compreender e ela compreende o comportamento vibracional du vivant. do ser vivo, do vivant. Et déjà dans les années 30, E nos anos 30, un biologiste d'origine russe, biologista russo, Georges Lakhovsky, Georges Lakhovsky, résumait le secret de la vie ainsi: resumia o segredo da vida assim: la vie est née de la vibration, a vida nasceu da vibração, est entretenue par la vibration é entretida pela vibração, é mantida pela vibração et disparaît lors de tout déséquilibre vibratoire. e desaparece quando acontece o desequilíbrio vibratório. Et d'une certaine façon, c'est ce que nous montre la chimie, E de certo modo é o que a química mostra, les expériences de Haut-Miller. as experiências de Haut-Miller. Quand on met dans un ballon d'essai Quando estamos dentro de balão de ensaio du méthane, e que colocamos lá dentro do balão de ensaio o metano, de l'eau, água, de l'hydrogène, hidrogênio, et qu'on envoie des décharges électriques, e quando nós enviamos descargas elétricas nessa mistura, eh bien, il apparaît des acides aminés. nessa hora nascem os ácidos amínicos. Et les acides aminés sont les premières briques du vivant. Os ácidos amínicos são os primeiros tijolinhos dos seres vivos.
Donc il faut de l'eau, qui est l'élément essentiel et incontournable à la vie. Então, nós necessitamos de água, que é o elemento essencial e indispensável à vida. Et des charges électriques, donc des ondes. Precisamos de descarga elétrica, portanto, precisamos de ondas. Alors on ne crée pas la vie, Ora, a gente não cria a vida, mais on est dans ce que les chimistes appellent la chimie prébiotique. nesse caso, nessa experiência, mas nós criamos o que a gente chama de vida pré-biótica. Et même certains envisagent E alguns, eles começaram a pensar, a partir daí, que l'eau aurait pu imprimer eles pensam que a água pôde ter imprimido l'information a informação vibratoire qui venait du cosmos vibratória que veio do cosmos et qui aurait permis à la vie d'émerger. e que assim permitiu a vida de aparecer. Finalement, la vie doit se poser la question, de la nécessité d'entretenir ces vibrations tissulaires. A vida então precisa se perguntar, que ela precisa manter as suas vibrações teciduais Et la qualité de l'eau. e a qualidade da água. Et à partir du moment où on a ces deux aspects réunis, A partir do momento que temos esses dois aspectos juntos, on fait déjà une bonne prévention en matière de santé. a gente já faz uma boa prevenção em matéria de saúde. On mange pourquoi? No final das contas, por que comemos? On mange pour dégrader Comemos para degradar les aliments os alimentos qui libèrent leur information. que liberam as suas informações. Et cette information, c'est de la lumière. E essas informações liberadas são luz. Il y a quelques années, Há alguns anos atrás, une quinzaine d'années, j'ai expliqué à un enfant há 15 anos atrás, eu expliquei a uma criança la photosynthèse. a fotossíntese. Donc le soleil envoie de la lumière, Eu disse a ele, o sol envia luz, la plante capte la lumière, a planta recebe a luz, capta, puise l'eau du sol, ela vai procurar também a água lá no solo, capte le gaz carbonique de l'atmosphère, capta o gás carbônico da atmosfera et grâce à l'énergie apportée par la lumière captée, e graças à energia que a luz captada trouxe para a planta, le gaz carbonique et l'eau o gás carbônico e a água réagissent entre eux vão reagir entre eles pour donner les éléments nutritifs de la plante, para dar os elementos nutritivos da planta. comme la cellulose, un sucre important pour la plante. Por exemplo, a celulose, que é um açúcar muito importante para a planta. Et l'enfant a résumé ce que je venais de lui expliquer. E a criança resumiu assim o que eu acabava de explicar para ele. Quand on mange une salade, Então quando eu como uma salada, on mange du soleil. eu como o sol. Parce que finalement, le soleil est transformé en matière dans la plante. Porque finalmente aquele sol foi transformado em uma matéria dentro da planta. Et nous, quand on va manger la plante, en l'occurrence ici la salade, E nós, quando comemos a salada, on va casser eu vou quebrar, les molécules. nós vamos quebrar as moléculas. Les biologistes appellent ça le catabolisme. Os biologistas chamam isso de catabolismo. Et on va libérer de la lumière. E assim estaremos liberando a luz. Donc c'est pas aberrant d'envisager Então não é nada aberrante a gente sonhar ou qu'on pensar puisse capter directement la lumière, que poderemos captar diretamente a luz do sol, alors que ceux qui mangent enquanto que aqueles que comem la libèrent indirectement, vai conseguir liberá-la indiretamente par le catabolisme. pelo catabolismo. Alors peut-être que l'évolution de l'humanité, c'est d'aller vers ce type de nourriture. Então talvez a evolução humana talvez seja ir em direção a esse tipo de alimento. Mais ça nécessiterait un niveau vibratoire élevé. Mas para isso necessitaria de seres humanos com um nível vibratório muito elevado. Alors, ce que j'ai vu, moi, des gens qui prétendent se nourrir de lumière, O que eu pude observar é que essas pessoas que pretendem hoje, que vivem de luz,
il faut avoir un niveau spirituel assez élevé. Vejam bem, é necessário que elas tenham um nível espiritual muito alto. Alors que quand on mange, Enquanto nós que on n'est comemos, pas obligé d'avoir un niveau spirituel élevé. normalmente nós não precisamos ter um nível espiritual muito elevado. C'est pas incompatible, hein? Mas não é incompatível. On peut se disputer avec sa femme en mangeant. A gente pode brigar com a nossa esposa, mesmo quando nós estamos nos alimentando. Si on se nourrit de lumière, Mas se nós, e se nós nos nutrimos de luz, on ne peut pas se disputer avec sa femme au moment où on capte la lumière. nós não podemos brigar com a nossa esposa no momento em que captamos a luz. Et ça pose un problème aussi philosophique. E aí isso traz pra gente um problema filosófico. Sur Terre, pour vivre, on est obligé de tuer. Na Terra, para vivermos, nós somos obrigados de matar. On est obligé de tuer une vie végétale Somos obrigados a matar o mundo vegetal ou une vie animale. ou uma vida animal. Mais on peut guère se passer de tuer une vie si on veut se nourrir. Mas hoje, do jeito que nós nos alimentamos, nós não podemos evitar matar uma vida para ficarmos sem comer. Alors qu'en se nourrissant de vibrations, A partir do momento em que vamos nos nutrir de vibrações, on échappe escapamos à ce cercle infernal a esse ciclo infernal. où pour vivre il faut tuer.